Bora pro segundo round? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre Godzilla vs King Kong, o segundo encontro desses gigantes dos cinemas. Esse vídeo tá dividido em duas partes e tá cheio de spoiler. Na primeira parte a gente vai dar uma olhada nas curiosidades e na segunda parte a gente vai fazer aquela mexida na história do jeitinho que vocês gostam, de ponta a ponta, combinado? Bom, antes da gente começar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e me conta. Você assistiu Godzilla vs Kong? E King Kong vs Godzilla? Como é que tava o seu hype pra esse filme? Você encontrou as referências ao clássico? O que você achou? Me conta tudo aí nos comentários pra gente bater um papo, combinado? Começando pelo básico, esse é o quarto filme do Monsterverse. O primeiro foi Godzilla, de 2014, o segundo foi Kong na Ilha da Caveira, em 2017, e o terceiro, Godzilla, o Rei dos Monstros, em 2019. Esse, inclusive, tem vídeo aqui no canal. Na conta de filme dos monstros, esse é o 36º filme do Godzilla. Sim, tem tudo isso de filme. E o 12º filme do King Kong. Godzilla vs Kong é o filme mais curto do Monsterverse. Ele tem só 1h53. Que na minha opinião você não vai nem sentir passar. Os efeitos visuais estão muito lindos e as cenas de batalha entregam exatamente aquilo que elas prometeram. Muita ação e cor e efeitos e texturas. É lindo demais de ver. Agora, falando sobre as interações humanas, essas não me incomodaram muito, mas tem bastante gente reclamando. Pra mim, eles só serviram pra movimentar mesmo e pra jogar a história dos monstros pra frente. Nada mais. Zero drama, zero envolvimento, personagens totalmente jogados e flat. Mas a gente não tá nem muito aí pra isso, certo? Considerando a linha do tempo, esse filme acontece 5 anos depois de Godzilla, o Rei dos Monstros. Aqui a gente já tem a humanidade recuperada, mas bastante atenta aos perigos que o Godzilla representa. A gente também fica sabendo o que aconteceu com Kong desde o último filme que aconteceu lá na década de 70. Fica sabendo também, inclusive, como ele continua crescendo. E falando em tamanho, o Godzilla segue com seus 120 metros de altura e o Kong aqui aparece pela primeira vez nesse tamanho gigantesco. Ele tá com 102 metros de altura. É o maior King Kong que a gente já viu nas telas até então. Pra mim, eu não consegui enxergar muito bem esse crescimento todo, especialmente quando a gente relembra aquela cena de introdução do Kong na Ilha da Caveira, comparado com as cenas em que ele fica frente a frente com os humanos. Pra mim não parece tanta diferença assim. O que vocês acham? Durante a história a gente também fica sabendo que uma tempestade causou a morte de todo mundo que morava na Ilha da Caveira, sobrando só uma menina, a Gia, que tem um forte vínculo aí com o Kong. Essa tempestade possivelmente foi causada pelo Ghidorah lá no Godzilla Rei dos Monstros, o que deixa a conexão entre esses filmes ainda mais forte. Aqui a gente encontra um monte de referência de filmes do Godzilla e de outras eras dele. Isso acontece porque o diretor é fã da franquia e assistiu muitos dos filmes. Ele também é fã de outros filmes que ele decidiu homenagear. Um aqui que aparece na cena específica de luta, quando eles se encontram lá nos navios, é o Tubarão. Para os fãs de Kaiju, esse filme em algumas cenas vai lembrar muito também Círculo de Fogo, especialmente na hora das interações com o Mechagodzilla lá por final. E assim como o Rei dos Monstros, esse filme tem uma série de elementos visuais que vão contando a história pra gente sem nenhuma fala. A gente tem, por exemplo, a cena em que o Kong tá dentro de um templo e ele pega um machado feito com uma espinha de Godzilla. A gente vê um esqueleto que se parece muito com um Godzilla e a gente descobre aí que essa rixa entre as duas espécies é bem antiga e que no passado foi o time Kong que levou a melhor. A conclusão desse filme também mostra pra gente que os dois, ao contrário dos antepassados, aprenderam a administrar essas diferenças e cada um acabou virando rei no seu próprio espaço. O Godzilla segue como rei dos monstros na Terra e o Kong vira o rei da Terra Oca, o que traz algumas possibilidades bem interessantes para os próximos filmes. O que vocês acham? Diferente do prometido, o final do filme não tem aquela resolução que o diretor prometeu. Ele disse que um deles ia se sobressair. Apesar do Godzilla ter vencido 2 dos 3 embates entre os dois,
o Kong não perdeu exatamente e nem se rendeu, né? Ficou meio que como uma trégua, né? E ficou sendo aquilo que todo mundo estava suspeitando. Os dois iam se enfrentar sim, mas eles iam acabar se unindo para vencer o inimigo comum. O clichê mais básico desse tipo de confronto. Sobre a história da Terra Oca, que aparece aqui e já foi abordada anteriormente, ela é uma teoria real que existe desde o século 17. Ela foi criada pelo astrônomo e matemático Edmund Halley, que não era nenhum louco não, viu? Ele teve várias contribuições bastante interessantes para a ciência, mas essa não foi uma delas. Essa história da Terra Oca com centro habitável só funciona muito bem na ficção, que inclusive virou folclore aí ao longo dos séculos e acabou inspirando algumas obras interessantes. Entre elas, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Antes da gente partir efetivamente para a história do filme, tem uma curiosidade muito legal sobre dois atores. O Kyle Chandler, além da participação nesse filme e no Godzilla, Rei dos Monstros, ele já fez o King Kong do Peter Jackson, lá de 2005. Não tem nenhuma relação dos personagens ou dos filmes, tá? Outro que marcou presença em dois filmes também foi o Lance Reddick. No caso dele, ele apareceu naquele mico que foi o Godzilla de 98. Pelo menos teve uma reviravolta pra cima, né? Curiosidades apresentadas, é hora da gente dar aquela revirada na história, vamos lá? A abertura de Godzilla vs Kong segue o mesmo padrão de Godzilla, Rei dos Monstros. Ela vai mostrando, por meio de colagens, uma série de fatos que já aconteceram fora do filme e que tem alguma relação com os eventos que vão rolar agora. A gente tem, por exemplo, o registro de uma expedição que aconteceu em 1926 na Antártida, onde todo mundo desapareceu. Depois disso, o governo tornou aquele caso secreto e nunca mais falou sobre isso. A Antártica é aonde a gente tem uma das entradas para a Terra Oca. Guarda essa informação porque a gente vai voltar lá. Créditos encerrados, a gente começa vendo um pouquinho da rotina do Kong. Ele parece estar no habitat natural, até que a gente descobre que, na verdade, ele está preso numa espécie de jaula que simula a Ilha da Caveira. E isso explica porque o Kong não apareceu no Rei dos Monstros, quando o Ghidorah soltou lá uma espécie de um sonar que atraiu todos os monstros para uma batalha para decidir quem era aí o grande Rei dos Monstros. Na sequência a gente vai para a base da Apex, que é uma empresa de cybertecnologia, onde a gente encontra o Bernie, que é um engenheiro infiltrado que está trabalhando nessa empresa para coletar informações. Ele rouba uma série de dados dentro de um pendrive e quando ele está prestes a ser pego, ele é salvo graças a um ataque do Godzilla. Okay. Durante a fuga ele passa por uma bola gigante de metal com uma luz vermelha. Aquilo nada mais é que o olho do futuro Mechagodzilla. Decidido a dar um fim no Godzilla, o executivo da Apex vai até o Nathan, que é um cara que escreveu um livro sobre a Terra Oca. A ideia do executivo é fazer com que ele convença a galera da Monarch a levar o Kong até uma das entradas e que ele guie todo mundo até o centro dessa Terra Oca, porque já entraram lá, mas ninguém nunca conseguiu voltar ou se encontrar, uma vez que esse caminho subterrâneo é extremamente complexo e cheio de ramificações. A ideia do executivo é chegar até o centro da Terra Oca para usar a energia vital que tem lá para que os humanos possam se defender dos titãs. O Nathan vai até a prisão do Kong e convence a Eileen a ajudá-lo, levando o Kong. O pessoal ceda então o Kong, coloca ele num barco e rumo ao mar. Esse Kong acorrentado é uma referência clara ao filme de 62. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma conferida no vídeo que eu fiz aqui dessa semana. Assim como no clássico, ele também acorda no meio do caminho, e é quando a gente descobre que ele é capaz de se comunicar por linguagem do sinal. Did the monkey just talk? Ele conversa com a menina, com a Gia, que é uma sobrevivente lá da Ilha da Caveira. Nessa conversa, a galera acaba se ligando que o Kong consegue se comunicar e isso acaba fazendo com que eles queiram usar a Gia para manipular o macacão para chegar até onde eles querem. No meio da viagem, a Gia sente uma vibração, uma coisa estranha, e essa coisa estranha tem nome.
Godzilla. Ele sentiu a presença do Kong e já vem em direção para tirar satisfação e garantir que ele é o único titã alfa nesse mundo. Ele já chega daquele jeito que a gente adora, tocando terror, explodindo. E aí, meu filho, tiro, porrada e bomba e muita morte. Os efeitos são lindos e é aquela cena exatamente que a gente vê no trailer, dele subindo na superfície para enfrentar o gorilão. No final das contas, depois de uma luta bem legal, o Godzilla leva a melhor, mas não mata o Kong. Deixa ele deitado nessa balsa, né, nesse naviozão, e ele tá lá agonizando. Ele só não matou todo mundo porque os humanos decidiram desligar todos os equipamentos e meio que fingir de morto. E assim, tchau Godzilla. Em outro lugar, bem longe dali, a Millie Bobby Brown, que é a Madison, ela tá totalmente ligada em teorias da conspiração. Ela acompanha um podcast que fala justamente sobre esses assuntos de monstros e de conspirações, que é alimentado pelo Bernie, que é o engenheiro lá do começo do filme. Ela consegue decodificar algumas mensagens que ele manda por meio do podcast e chega até ele. Os dois se conhecem e tem uma conexão imediata. O Bernie mostra para ela alguns documentos e as informações que ele tem de que algo vai ser enviado para Hong Kong. A Madison, o Bernie e o Josh, que é amigo dela, vão até a sede da Apex nos Estados Unidos. Investigando o espaço, eles acabam encontrando um elevador que levam eles para um subterrâneo bem fundo. Lá embaixo, a Apex tem uma instalação super completa e cheio de ovos daqueles Skullcrawlers, que são os monstros do Kong na Ilha da Caveira. Oh my god. Skullcrawlers. E eles acabam sendo enviados por um desses túneis da Terra Oca para Hong Kong. Olha essa. Seguindo a viagem do Kong, a gente tem mais uma referência ao filme de 62. Ele é erguido por cordas e levado até uma prisão dentro da Antártica. Lembra da cena dos balões? Pois exatamente isso que faz a referência. Dentro dessa prisão, a gente tem um buraco que leva em direção ao centro da Terra Oca, mas que os humanos não sabem chegar ainda. Ele não é muito favorável a entrar, mas o espaço está muito frio e a Gia, convencida pelos adultos, diz pra ele que talvez lá dentro ele encontre a família dele. Confiando na menina, ele entra com tudo no buraco e os humanos eles entram numa espécie de nave flutuadora que consegue se adaptar às condições de gravidade, de pressão desse espaço e vão atrás. Lá na Terra Oca, a paisagem é natureza pura, é um espaço bem legal e cheio de outros monstros gigantes. Não tão fortes quanto o Kong, mas a gente vai descobrindo durante a exploração dele. Logo de cara ele já encontra uma espécie de cobra gigante com asa. Ele enfrenta duas e vence sem grandes dificuldades. No final, ele arranca a cabeça e come o cérebro, sei lá, alguma coisa do lado de dentro da cabeça desse bicho e segue o caminho. No final do trajeto ele chega na beira de um penhasco que parece não ter gravidade. Tem umas pedras voando, umas energias, umas coisas. Ele fica meio encantado e depois, logo na sequência, ele já encontra uma espécie de entrada de templo. Tem uma mão de gorila onde ele força, empurra e descobre esse lugar onde ele encontra um machado feito de espinha de Godzilla e um esqueleto no chão, que parece ser de um ancestral aí do Godzilla. Em Hong Kong, a Madison, o Bernie e o Josh encontram pela primeira vez o Mechagodzilla. O Mechagodzilla é uma espécie de Megazord e ele é comandado via rede neural, onde a gente tem um piloto que está conectado em uma das cabeças do Ghidorah, mandando mensagens telepáticas para esse robô funcionar. Ó a loucura! No primeiro teste, com o Mechagodzilla pronto, ele enfrenta e derrota com a maior facilidade um Skycrawler. Só que ele consome aí 40% de energia. O pessoal da Apex está procurando uma fonte de energia ilimitada ou muito mais forte para que dê conta aí do embate contra o nosso lagartão. A ativação do Mechagodzilla acaba atraindo a atenção do Godzilla, que vai direto para Hong Kong e chega daquele jeito que a gente gosta, destruindo tudo e acabando com a cidade. Durante a exploração do Kong dentro do templo, além do machado,
ele encontra um lugar onde ele encaixa e ativa uma energia que é muito semelhante àquela que o Godzilla tem na espinha, quando ele tá para soltar o bafo nuclear dele, sabe? Acompanhando essas descobertas, os humanos saem das naves, coragem, e a filha do executivo da Apex, que estava acompanhando a expedição, solta um robozinho, o robozinho que ela ativa, recorta um pedaço dessa energia e manda direto para Hong Kong. E a partir daí, eles decidem usar, sem testar, a energia para abastecer o Mechagodzilla e ele ficar full pistola. Puto com os humanos, o Kong acaba atraindo a atenção dos morcegos gigantes que começam a atacar geral. Ele pega o machado dele, que começa a se energizar com uma luz azul bem no espaço onde tem a espinha do Godzilla. Essa ativação acaba atraindo a atenção do Godzilla lá em Hong Kong, que na mesma hora olha para baixo, solta um raio que fura a terra e chega até o centro da Terra Oca e acaba ajudando aí o Kong a matar alguns morcegos por tabela. Durante a fuga dos humanos, a nave da filha do executivo da Apex acaba sendo destruída e o Kong cata seu machadão e vai pelo buraco que o Godzilla abriu para enfrentar o lagartão. Estamos chegando perto aí da batalha final. Os dois quebram o maior pau e aqui a gente tem outra referência ao filme de 62, quando o Godzilla usa o bafo dele para queimar os pelos do Kong. É bem legal. Depois que os dois quase acabam com a cidade inteira, o Godzilla leva a melhor e eu nem acreditei. Na Apex, o trio de humanos é pego e quando estão levando lá o maior sermão da montanha, o Mechagodzilla surge por trás e acaba com a instalação e com o executivo da Apex. Com a carga de energia que ele recebeu da Terra Oca, ele se desvincula do humano e passa a funcionar autonomamente. Mais ou menos, né? O que a gente tem ali foi que essa energia vital despertou a consciência do Ghidorah, que agora passa a ser o comandante oficial do Mechagodzilla. Por um buraco que ele mesmo fez usando o raio da boca, o Mechagodzilla sai da toca e parte pro fight. E agora sim, a gente tem batalha final. Godzilla versus Mechagodzilla, a briga é boa, mas o Mechagodzilla leva a melhor. Ele começa a descer o braço no Godzilla e o Kong tá deitado no chão, derrotado pelo lagartão, até que os humanos chegam pro resgate. A menina, a Gia, ela sente que o coração do Kong tá parando, então o Nathan decide fazer uma espécie de um desfibrilador aí gigante. Ele pega aquela navinha que eles usaram para entrar até o centro da Terra, carrega ela de energia, pousa no peito do Kong e dispara. Quando ele dispara, a nave explode e ele automaticamente levanta 100%. Energia, recarregar, forças... Alguém lembra aí de 62? Quando o Mechagodzilla tá pra matar o Godzilla, surge o Kong por trás e agora sim, trabalho conjunto pra acabar com esse robô. Apesar dos dois serem muito fortes, o Mechagodzilla tá ainda levando alguma vantagem. Lá dentro do laboratório da Apex, o trio humano tá tentando fazer alguma coisa pra desligar o Mechagodzilla. Eles tentam várias senhas, mas não conseguem. Até que o Josh decide derramar um líquido em cima do painel e isso faz com que o Mechagodzilla dê uma bugada. E é essa vantagem que a dupla precisava para acabar com ele. O Godzilla solta o bafo nuclear no machado do King Kong e ele desmembra o robô todinho. Corta os braços, corta as pernas e depois arranca a cabeça numa cena linda. Tipo, bem Mortal Kombat mesmo, assim, bem lindona. Vitoriosos, os dois param, se encaram por um momento, o Kong solta o machado e o Godzilla decide não continuar aquela batalha. Ao contrário dos ancestrais, os dois entenderam que não faz sentido aquela luta e que é possível sim dois alfas viverem em harmonia. Mais ou menos, né? Cada um como tem seu território não vai afetar o reinado do outro. Por isso, Godzilla segue como rei dos monstros e o Kong vai para a Terra Oca. Na conclusão, a gente tem o Kong curtindo aí o seu reinado na Terra Oca e os humanos acompanhando. Sim, é possível ter vida de humano lá na Terra Oca, mas isso provavelmente deve ser falado mais numa próxima história. E aí, fim. Godzilla vs King Kong é um filme muito lindo, tecnicamente é maravilhoso, os visuais são muito legais, as batalhas são épicas e a parte dos humanos não foi algo que me incomodou muito. Não dá pra esperar grandes histórias de um filme desse tipo, mas a diversão com certeza você vai encontrar. Eu tô bastante curioso pra saber o que vem por aí
com certeza a gente pode esperar por novas sequências, uma vez que mesmo em cenário de pandemia, o filme arrecadou mais de 120 milhões de dólares só no final de semana de estreia nos países que ele estreou. Considerando que ele está chegando ainda em vários outros países, esse número deve ser ainda melhor, o que vai garantir pra gente aí uma boa vida pro Monsterverse. E com isso eu encerro o nosso vídeo de Godzilla vs King Kong. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que vem por aí e aproveita para me contar também se você já viu Godzilla vs King Kong, se você já viu King Kong vs Godzilla, o que você achou, como é que tava seu hype, me conta tudo o que você quiser pra gente continuar a conversa aqui nos comentários, combinado? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!